Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Estou eu aqui novamente para a nossa aula de hoje e o assunto que nós iremos tratar é barbarismo, no capítulo 12 do livro. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é essa palavra, o que ela significa? Então, vamos procurar entender primeiramente e, para isso, então, eu vou resolver com vocês o exercício 1 da página 250 do livro. Inclusive, se vocês quiserem, vocês podem ir acompanhando também pelo livro e, a partir do momento que vocês precisarem, podem fazer também uma pausa no vídeo para que possam fazer o registro no livro de vocês. Ele diz assim: no texto que você leu na seção Interpretação de Textos, o pai afirma ter errado no nome do filho. Releia os versos. Então, para lembrá-los, ele trata daquele texto que conta a história do menino Roberto, que é o menino que tinha 6 dedos em uma das mãos. Então, diz assim: o pai do Roberto, que era analfabeto, agora deixava de ser. E lembrou-se sorrindo do dia em que sua mulher deu à luz um bebê. E sorrindo, falou para o filho: eu errei o seu nome, seria Roberto. Então, a primeira pergunta que é feita com base nessa parte do texto é a seguinte: descreva linguisticamente qual foi o erro cometido pelo pai. Então, num primeiro momento, quando nós começamos a ler o texto, fizemos a análise, pode ser que tenha soado estranho, porque normalmente o nome Roberto, ele não possui o R no lugar em que ele está no texto. Inclusive, ele faz essa descrição no decorrer desse trechinho. Então, na letra A, o que aconteceu? Houve o deslocamento da letra R para a primeira sílaba da palavra. Então, o erro que o pai cometeu na hora de fazer o registro do nome do filho foi que deslocou o R, que deveria estar na segunda sílaba, foi para a primeira sílaba. A letra B. Considerando o poema como um todo, discuta com seus colegas. Esse erro fez diferença na vida do menino? Então, como nós vimos no decorrer do texto e a análise que foi feita, o nome nunca foi incômodo. Ele só soube do equívoco quando o pai contou para ele. Ou seja, a partir do momento em que o pai aprendeu a ler, aprendeu a escrever, é que ele se deu conta do equívoco que ele tinha cometido na hora de fazer o registro do filho. E para o menino isso também nunca foi algo ruim. Afinal, ele estava acostumado, as pessoas com as quais ele convivia eram pessoas simples também e não davam tanta importância assim para o nome dele. E aqui nós temos ainda uma outra tirinha que diz assim, do Chachado Antônio Cedras. Na quermesse, vou fantasiado de índio, com cocar e tudo mais. Mas que maldades é, coitados os pássaros. Oxe, marinês, as penas são de plástico. A pergunta é, que palavra ou qual palavra apresenta um desvio da norma padrão? Então, nós temos algumas opções aqui, que são na letra A, quermesse, B, fantasiado, C, índio, D, plástico e letra E, oxe. Então, aqui nessa análise que nós fazemos, nós temos a palavra plástico, que possui, então, um desvio da norma padrão. Temos, então, aqui na sequência, a definição. O que é barbarismo? Barbarismo, então, como nós já podemos perceber no decorrer da realização das duas atividades anteriores, o que aconteceu? Houve alguma incorreção
na escrita das palavras. Então, quando é que nós temos o barbarismo? É quando palavras são utilizadas com desvio de fala ou escrita. Algumas palavras são utilizadas, então, com desvio de fala escrita pelas pessoas devido ao desconhecimento da norma padrão, por a pessoa não conhecer a norma padrão, não saber a forma correta, ou também por costume. Isso acontece muito em determinadas regiões, em que as pessoas têm alguns hábitos na forma de pronunciar as palavras. Se em um texto ou documento importante usarmos alguma palavra com esse tipo de desvio, nós podemos comprometer a credibilidade do que escrevemos. Então, esse é um fator bastante importante que nós precisamos observar sempre a forma escrita correta. E devemos ficar atentos e empregar a norma padrão na composição de nossos textos. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de barbarismo. Lembrando que a forma que está em vermelho, então, é a forma incorreta e que muitas vezes é utilizada, e a forma em azul é a correta. Então, aqui, bicicleta, o certo é bicicleta. Advogado, e a forma correta é advogado. Gratuito, e a forma correta é gratuito. Aqui o que diferencia é que, porque aqui está esse acento no i. Na verdade, a palavra ela não tem acento, porém, com o acento é a sinalização da sílaba tônica, ou seja, aquela que aparece mais na hora da fala, na hora da pronúncia. Só que aqui a forma correta na pronúncia é o tu, que é a sílaba tônica. Então, é a forma correta, gratuito. Seja, não é a forma correta, mas sim seja. Esteja também não é correto, o certo é esteja. Mendigo também não, a forma correta é mendigo. Menas também é uma palavra que não existe, o certo é menos. Imbigo, a forma correta é umbigo. Largatixa, o correto é lagartixa. Bandeja, a forma correta é bandeja. Privilégio, e o correto é privilégio. E por último, degavar, que a forma correta é devagar. Como vocês podem perceber aqui, aconteceram várias formas de barbarismo. Quando trocam-se letras, quando uma letra está colocada em uma sílaba que não deve, ou então quando se acrescenta uma letra, por exemplo, em bandeja, o i que não existe, ou então ao deslocamento da sílaba tônica, aquela que é mais forte, no caso, em gratuito, né? Então, todas essas formas, tanto na pronúncia quanto na escrita das palavras que contêm alguma incorreção, são exemplos de barbarismo. Aqui nós temos o exercício 2 da página 250 e, ao resolvermos esse exercício, nós temos várias palavras que costumam sofrer algum tipo de alteração, ou na hora da fala, ou também na hora da escrita. Então, eu vou mostrar para vocês quais são as formas corretas. Diz assim: complete as frases com as palavras corretas. Letra A. Para amarrar o tênis, usamos. Temos duas opções, cadarço ou cardaço. E a forma correta é cadarço. Na letra B. Iogurte ou iogurte é bom para o café da manhã. A forma correta é iogurte. Na letra C. Gosto de ir ao mercado, comer lanche de mortandela ou de mortadela. A forma correta é mortadela. Na letra D. O asilo da cidade promoverá uma festa
beneficente ou beneficiente? É beneficente, sem o i. Na letra E, preciso ver a previsão da meteorologia ou meteorologia. A forma é meteorologia, que é a correta. A letra F. A cidade precisa de cidadãos ou de cidadãos atuantes? A forma correta é cidadãos. Letra G. A chuva parou o tráfego ou o tráfico de veículos naquela avenida? A adequada é tráfego. Tráfego aqui diz respeito a algo que é errado, que é ilícito. Na letra H, preciso fazer essa anotação na caderneta ou na caderneta? A forma adequada é caderneta. E por último, na letra I, troque aquela talpa ou aquela tábua do telhado. A forma correta é tábua. Então, aqui, essas palavrinhas que não couberam aqui no espaço, quando elas têm algum deslocamento de alguma letra, ou então é acrescentada uma letra no meio, ou o plural, no caso de cidadãos, que não é feito da forma adequada, são todos exemplos de barbarismo. O exercício 3 da página 250 diz assim: discuta com seus colegas qual a pronúncia correta. Então, aqui, como vocês podem perceber, por exemplo, na letra A, rúbrica ou rubrica. Essa parte que está em negrito é a parte que é a que deveria ser pronunciada com mais intensidade, que é a sílaba tônica. Então, se questiona se na letra A é rúbrica ou rubrica. Então, a forma correta é rubrica, a segunda opção. Letra B, gratuito ou gratuito? Essa eu até já expliquei para vocês lá nos exemplos. A forma correta é gratuito. Na letra C, ruim ou ruim? A forma correta é ruim. Na letra D, recorde ou recorde? A forma correta é recorde. Na letra E, estereótipo ou estereotipo? É estereótipo. E por último, na letra F, púdico ou pudico, que é uma palavra para fazer referência à pessoa tímida, a uma pessoa envergonhada. Então, a forma correta é pudico. Então, quando ocorre esse deslocamento da sílaba tônica, também é um exemplo de barbarismo. A tarefa para a próxima aula é, então, a leitura do texto das páginas 262 e 263, responder os exercícios das páginas 264 e 265, e a postagem no AVA é dos exercícios 2, 3 e 4 da página 264. Então, por hoje era só. Bons estudos para vocês e até a próxima!